Olá pessoal, dando continuidade ao, ao artigo Provas de que Deus não existe na Bíblia. Esse é o segundo vídeo, fiz 3 vídeos com esse mesmo tema. Esse é o nosso segundo vídeo. Já vimos que durante a guerra entre as 10 tribos e os benjamitas ou benjaminitas, o Deus hebreu foi consultado e disse que os mais de 300 mil hebreus ganhariam a guerra em 2 momentos, e eles não ganharam. Essa história vocês podem verificar lá no livro de Juízes, capítulo 18, 19, 18, 19 e 20. Apresento a vocês mais uma outra questão que demonstra que Javé nunca existiu. Nunca esteve presente em nada que os hebreus imaginavam que ele estivesse. Quando essa guerra acaba, surge um grande dilema entre o povo hebreu. Quando há a guerra entre Benjamim, as tribos de Benjamim e as outras 10 tribos que guerrearam por causa que uma mulher foi repartida em 12 partes devido a um estupro. Então, quando acaba a guerra entre essas tribos, surge um grande problema entre eles. O povo hebreu era formado por 12 tribos, as quais lhes foram prometidas a elas a partilha das terras dos cananeus. As 12 tribos tinham de herdar as terras dos cananeus como promessa do Deus hebreu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. As 12 tribos tinham de ter posse das terras dos cananeus, à exceção das tribos dos levitas, é claro, que, segundo o conto bíblico, eles não teriam direito à partilha das terras. Eles serviam como sacerdotes, então a herança deles era Jeová, tal, conversa furada, né? E quando nós vamos ver, os levitas eram os mais ricos que tinham, que recebiam terras, não só recebiam terra como cidades. Quando nós lemos os relatos, vemos que eles receberam sim coisas materiais, não ficaram só nessa história de receber provisões materiais em termos de alimento para seu sustento. Não, o texto mostra que eles conseguiram várias cidades e terras. Segundo a lenda bíblica, a única tribo que não teria direito a essa partilha seria a de Levi. As demais tinham que receber essa herança, proporcionalmente ao tamanho ou ao quantitativo numérico de cada tribo. A tribo maior recebia uma parte maior, a tribo menor recebia a parte menor. Pois bem, quando a guerra terminou, a tribo de Benjamim, que também tinha esse direito, estava praticamente exterminada. De acordo com o relato de Juízes, capítulo 20 a 21, os benjamitas reduziram-se a 600 homens. A tribo, pelo menos os que foram para guerrear contra os 300 mil das 10 tribos, era formada por uns 50 mil benjamitas. E depois da guerra, eles ficaram com 600 homens. Ou seja, praticamente a tribo de Benjamim desapareceu. As 10 tribos vencedoras entraram nas cidades e vilarejos benjamitas e mataram a todos,
inclusive as mulheres não virgens, homens e crianças. Vocês vejam que os hebreus praticavam o assassínio até mesmo contra os seus próprios membros. Você vê que essa regra está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, capítulo 20, Deuteronômio capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 21, que eu já falei quais eram os objetivos dos hebreus quando iam para a guerra. Tem esse vídeo meu que eu já publiquei aqui. Pois bem, eles fizeram a mesma coisa com os seus parentes, benjamitas. Chegaram lá, mataram todo mundo. Já tinha tido a guerra, né? Mas, assim, sobraram pessoas lá nos vilarejos, foram lá, mataram todo mundo. Deixou ninguém. Só sobrou 600 porque fugiram. Diz a lenda que eles fugiram lá para um local que os outros membros das tribos não conseguiram alcançar. Quer dizer, a tribo Benjamim iria deixar de existir por completo. O Deus hebreu mandou exterminar uma tribo de entre seu povo e não se deu conta disso. Entendeu? Veja que Deus, mais ignorante, e primeiro prova que ele não existe, coisa nenhuma. Segundo, prova que ele não tem onisciência, coisa nenhuma. Se existisse, não teria onisciência, coisa nenhuma. Porque a guerra entre os 300 benjaminitas e os 50, aliás, desculpe, a guerra entre os 300 mil oriundos das 10 tribos e os benjamitas, eles foram para a guerra porque foi determinado por Javé. Eles consultaram o oráculo e, como eu já falei, o oráculo dizia que os 300 mil iriam para a guerra e venceriam. O oráculo de Jeová, que era feito ou pelos sacerdotes ou pelas pedras Urim e Tumim, diziam que essas tribos que formavam os 300 mil guerreiros venceriam a batalha contra os benjamitas. Como eu falei, eles foram consultar duas vezes. A primeira consulta, Jeová disse que eles iam ganhar, poderiam ir e que eles iam vencer os benjamitas. Eles foram e perderam. Voltaram revoltados, chorando e clamando por Jeová. Aí pediram novamente uma segunda consulta a Jeová. E aí Jeová disse novamente, por meio dos sacerdotes de Uri e Tumim, que os 300 mil iam vencer a batalha. Foram lá de novo e perderam a batalha. Aí voltaram chorando de novo, aí ofereceram mais sacrifícios. Aí só no terceiro combate é que eles saíram vencedores. Mas como eu já falei no outro vídeo, é claro que eles não saíram vencedores. Eles tinham formado por 300 mil, o outro grupo era formado por 50. A cada combate, o outro grupo, que era menor, ia diminuindo. Então, ia chegar um momento que esses que faziam parte dos 300 mil ia ter um número maior que os que havia lá nos 50 mil, que eram benjaminitas. Entenderam? Pois bem, o Deus hebreu esqueceu desse detalhe quando determinou que os 300 mil combatessem os benjamitas. Porque quando os 300 mil mataram todos os benjamitas, deixaram só 600, aí surgiu o dilema: como é agora que as terras dos cananeus vão ser distribuídas pelas 12 tribos, se uma tribo estava quase extinta? Ou seja, Jeová não previu as consequências da guerra contra um outro membro. Já tinha errado duas vezes, né? Que diz que haveria a vitória dos 300 mil. Ele errou. E esqueceu dessa questão, a consequência da guerra, o que a guerra poderia produzir. Jeová esqueceu de sua promessa para com os descendentes de Abraão. Todos eles deveriam ter terras cananeias como herança perpétua. Só depois do acontecido que os hebreus se dão conta da grande burrice que fizeram, amando de Jeová, e depois de consultado o grande Jeová. Foram os hebreus que se deram conta, né, de que aquela tribo havia
praticamente se extinguido. Não foi nem o Deus deles que deu conta disso, percebeu da burrice que havia feito. E isso nos mostra que Deus algum estava presente entre eles, pois se estivesse, é óbvio que isso não ocorreria. O relato mostra os hebreus em desespero e se perguntando por que Javé permitiu que aquela desgraça tivesse acontecido. Resposta alguma recebem do grande Javé. Jeová fica caladinho, não dá nenhum sinal. As 10 tribos, então, resolvem buscar uma solução para o caso dos 600 benjamitas restantes. Elas arranjam uma desculpa para matar todos os homens, mulheres e crianças de um vilarejo chamado de Jabes de Gileade. Os hebreus só tinham na mente isso, né? Matar, matar e matar. A solução deles só sempre partindo disso: matar, matar, matar. E os crentes, os cristãos, ainda dizem que nos 10 mandamentos, quando diz não deves matar, ali dizem que ali é uma tradução equivocada da nossa. Quando os nossos tradutores traduzem para a nossa língua, porque a nossa língua é pobre, não é igual ao hebraico, e uma palavra pode significar várias coisas, tudo conversa furada, toda a língua é assim. Uma palavra, dependendo do contexto, pode assumir diversos significados, pode assumir diversos sentidos, podem ter diversos sentidos. É o contexto que vai dizer qual o sentido que a palavra vai ter naquele local, naquele momento. Pois bem, eles falam que deveria ser não deves assassinar. Porque eles que é matar é quando a pessoa tira a vida de alguém sem, sem finalidade, sem, sem motivo. E o não deves assassinar seria mais lógico, dizem eles. Mas aí, como é que justificaria essa matança aí dos habitantes lá de Jabes Gileade? Não tinha motivo para matar as crianças. Matar criança não tem motivo. Nunca existirá uma desculpa para você matar uma criança. E os hebreus chegaram, mataram todo mundo, mataram crianças, mulheres, que haviam se deitado com homens, e todos os homens nesse vilarejo. A desculpa deles foi que esse pessoal, disse que quando foi convocado para a guerra, disse que não havia participado, não foram não. Aí eles pegaram, mandaram matar todo mundo aí e só deixar as mulheres virgens para que fosse entregue a esses benjamitas. Porque eles também haviam feito um pacto entre eles de que as mulheres não poderiam ser dadas a benjamita nenhum. As mulheres hebreias não poderiam ser dadas a benjamitas nenhum. Eles foram nesse vilarejo aí, mataram todo mundo e entregou as mulheres que sobraram para os benjamitas, que eram 600. Só que esse problema ainda mesmo matando todo mundo lá, não conseguiu resolver o problema. Matam a todos do sexo masculino e mulheres que não fossem virgens. Os hebreus adoravam mulheres virgens, né? Eu já expliquei por quê. Porque mulheres não virgens corriam o risco de estarem grávidas de outros homens. E esse hebreu que pegasse a mulher poderia estar, no final, criando um bastardo. Daí a preferência por mulheres virgens. Mulher que já era casada ou que já tivesse tido relações sexuais, coisa do tipo, segundo o relato, eles não queriam. Mas a ideia é essa. Porque se pegasse mulheres não virgens, corria o risco de estar trazendo para dentro de casa uma mulher que poderia ter um filho bastardo dentro da barriga e ser criado como sendo filho do hebreu. As mulheres virgens serviriam de mulheres para os 600 benjamitas. Só que nessa matança, as 10 tribos só conseguem apenas 400 mulheres. Faltam, portanto, 200 mulheres. Entendeu? Eles vão num vilarejo de Jabes Gileade, e mata todo mundo, só fica com mulheres virgens. Só que nessa matança só sobra 400 mulheres. Mais um número de benjamitas que eles querem entregar em mulheres são 600. Então, faltam ainda 600 mulheres. Vejam que essas. Veja que
que essas, as filhas dessas mulheres e homens mortos, por certo seriam estupradas, pois mulher alguma iria se deitar gratuitamente com outros homens. Entenderam? Do mesmo modo que eu expliquei em um outro vídeo, que essas mulheres que seriam transformadas em mulheres desses benjamitas que sobraram, essas seriam estupradas, né? Porque uma mulher não ia para a cama de forma voluntária com pessoas que haviam matado seus pais, seus filhos. No caso, essas aí eram mulheres virgens. No caso, essas mulheres não iam para a cama com os homens que mataram seus pais, seus irmãos do sexo masculino. Elas não iriam gratuitamente, de forma livre, deitar com esses homens. Isso só ia acontecer depois de muita pressão desses homens, no sentido de muita imposição do medo, ou ia para a cama ou morria. Então, e o ato sexual, muitas das vezes, ou sempre, era por meio de estupro, porque essas mulheres, de forma alguma, iam se deitar, repito, de forma gratuita, de forma livre, com pessoas que só lhe trouxeram mal. O cristão não consegue ver o estupro aí, porque ele quer que a palavra estupro apareça explicitamente. Mas não é necessário aparecer a palavra estupro. O contexto, o contexto impõe que nós o entendamos. Se coloque no lugar, cristão. Você acha que você iria para a cama com alguém que chegou em sua terra, matou seus pais, seus irmãos, seus avós, seus tios, seus primos, exterminou sua raça praticamente? Você iria agora espontaneamente manter relações sexuais ou querer casar-se com esses homens? Claro que não. Por pouco menos a gente fica de mal ou briga com o vizinho. Imagine uma pessoa que teria feito uma barbaridade dessa. Aí o cristão, cabeça dura, quer acreditar que os hebreus, na sua lenda, é lógico, né? Essa lenda aí da Bíblia, que os hebreus eram santinhos, não faziam o que os outros povos faziam, não. Chegavam lá nas terras e tomavam as terras, não faziam nada disso com as pessoas. Pois mulher alguma iria se deitar gratuitamente com outros homens só para satisfazerem as vontades dos assassinos de seus pais. Os cristãos, quando leem essa passagem, não conseguem enxergar esse estupro. Eles não sabem interpretar textos e esperam que a palavra estupro esteja explicitamente escrito, sendo que o estupro está presente, só que de maneira implícita. Mas os estupros não pararam por aqui. Como faltavam 200 mulheres ainda, as 10 tribos recomendam que os 200 benjamitas, que ainda faltavam arranjar mulheres, se dirijam a uma festividade em que várias donzelas participam numa cidade de nome Siló e que raptem essas mulheres para eles. Olhe a mentalidade desses hebreus. Primeiro, como eu falei, matou um monte de pessoas lá na cidadezinha lá de Jabes de Gileade. Sobrou 400 mulheres, deram para os benjamitas, que eram 600. Aí faltam 200 benjamitas, arranjar mulheres. Aí eles agora pegam, diz que os caras deviam ir lá num vilarejo lá, de uma cidade de Siló, e que raptassem essas mulheres virgens. Lê o relato lá, tá lá em Juízes, capítulo 19, 20
e 20. E vocês vão ver. Quer dizer, de novo, vai acontecer novos estupros, porque essas mulheres, essas 200 mulheres que estão buscando, não vão também se entregar de graça, né? Vão para a cama assim, de graça. Serão pessoas raptadas. Quer dizer, novos estupros iriam acontecer, só para que os benjamitas tivessem mulheres, e assim permitissem a perpetuação de sua tribo. Agora, além desses estupros em massa, que podemos claramente ver aqui, há algo muito interessante que poucas pessoas, quando leem esse relato, se dão conta. De onde foi que os hebreus conseguiram 200 mulheres? Entenderam? As 10 tribos estavam proibidas de dar suas filhas aos benjamitas. Pode conferir no relato. Ou seja, mulheres hebreias não poderiam ser dadas aos benjamitas. Logo, concluímos que os benjamitas pegaram mulheres cananeias para estuprar e tornarem suas mulheres. Entenderam? E tudo isso com o apoio do Deus hebreu. Vejam que as 10 tribos resolvem matar uma tribo porque teriam defendido estupradores. Mas no final, as 10 tribos permitem e fomentam novos estupros. Você acredita que há Deus mesmo nesses relatos bizarros e sem sentido que a Bíblia nos apresenta? Um Deus que aprova, concorda e determina estupros? Que maravilha de Deus, né? Só vejo nesses contos bíblicos e lendários a presença dos homens fazendo o que eles sabiam fazer naqueles tempos: guerras, estupros, roubos e assassinatos. Não há nenhuma evidência de Deus algum nesses contos. O elemento divino contido nesses contos é apenas uma mera crença de todos os povos. E o ponto ainda mais alto é que essas mulheres iam a Siló para uma festividade em dedicação ao Senhor. Só que, como concluímos, essas mulheres não eram hebreias, e sim cananeias. Então eu lhe pergunto, que Senhor é esse que o escritor diz que essas mulheres iam adorar nessa festividade? Que o texto bota lá Senhor, e com os pentagrama IHVH. Só que nós vimos, se vocês lerem o relato com calma, interpretando o texto, prestando bem atenção nos detalhes, verá que existia essa imposição, como falei, que as 10 tribos não podiam dar mulheres de entre elas para os benjamitas. Mas percebam bem, olha, o povo de Israel é formado por 12 tribos. As 10 tribos foram as que proibiram que os benjamitas restantes, os 600, pegassem mulheres de entre elas. Então nós temos 10 tribos que foram para a guerra. Tínhamos uma outra tribo, que era dos levitas, que não participavam de guerra, ou seja, formamos 11 tribos. E tinha uma outra tribo, que era a tribo de Benjamim, que formava as 12 tribos. Então essas 11 tribos não podiam dar mulheres para esses 600 benjamitas que sobraram. Então de onde foi que eles tiraram essas mulheres? Eram mulheres hebreias? Lógico que não. Se todo o povo já tinha decidido que eles não podiam dar mulheres de entre eles para os benjamitas, então esses benjamitas pegaram mulheres cananeias. Só que o texto diz que essas mulheres, eles foram pegar as 200 que faltavam, eles foram pegar num vilarejo chamado Siló. E que essas mulheres tinham o costume de ir numa festividade celebrar para o Senhor. O texto diz que é para o Senhor. E coloca o tetragrama para dar a entender que é de Jeová. Só que aí o escritor ele se melou todo. Por quê? Ele nos mostra que, na realidade, esse Senhor era um Deus cananeu.
Porque essas mulheres eram cananeias. As mulheres que os benjamitas, os 200 benjamitas, foram pegar, não poderiam ser mulheres hebreias. E já que havia essa proibição, como eu falei. Então essas mulheres só podem ser mulheres cananeias. E se você prestar bem atenção no livro todo de Juízes, vocês vão ver que Siló era um povoado de cananeus. E é óbvio, né, que se os hebreus estavam invadindo terras cananeias, né? Então, os hebreus pegaram mulheres cananeias que adoravam um deus lá que o texto chama de Senhor e colocou os 4 caracteres para dizer que era Jeová. Só que não era um deus pagão. Ou seja, eles inventaram, eles manipularam esse texto, ou alteraram a história, né? Para dizer que eram mulheres adoradoras de Jeová. Só que não eram adoradoras de um deus pagão. Ou seja, o deus hebreu nada mais é que um deus pagão. Era um daqueles deuses lá que os cananeus também adoravam. Entenderam? Esse Senhor era um Deus adorado em comum. O texto ele foi feito de forma que pensássemos que esse Senhor lá, que as mulheres de onde os benjamitas pegaram, era o Deus Jeová. Só que não era o Deus Jeová. Entendeu? Sim, é isso mesmo. Estamos diante de mais outro relato em que o escritor tenta esconder a adoração que os hebreus praticavam. Os hebreus adoravam era o deus El, ou o deus Baal. Entenderam? O deus que eles adoravam ali, as 10 tribos todas, adoravam o deus Baal. O deus Baal, o deus El. Só que esse escritor, ele é um escritor monoteísta. Ele elaborou esse relato com base nas lendas do seu povo e tentou introduzir aí nessa historinha o Deus monoteísta Jeová, Javé. Entendeu? A adoração aos deuses cananeus, os hebreus adoravam os mesmos deuses, porque eles, na verdade, eram cananeus. Quando nós fazemos a separação hebreus e cananeus, é simplesmente por causa do texto. Mas sabemos, os relatos bíblicos apontam, e também a arqueologia aponta, que os hebreus faziam parte daquele povo, eram cananeus. É isso aí, pessoal. Dê seu like, se inscrevam, compartilhe. Se for o caso, também dê seu dislike. Até a próxima. Ah, sim, quase esquecendo. Lembre-se que esse vídeo se propôs a provar que Deus algum existia. A prova, aliás, a Bíblia prova que Deus não existe. Lembre-se que nessa questão da guerra dos benjamitas, o Deus hebreu não sabia as consequências da guerra, não sabia, errou por 2 vezes o seu oráculo, dizendo que os 300 mil soldados ou guerreiros que compunham as 10 tribos ganhariam o combate. Ele errou e não sabia as consequências do resultaria da guerra entre esses dois povos, os benjamitas e as 10 tribos. É isso aí.